Muito bem, acadêmicos, vamos continuar o nosso estudo de frações que a gente começou na aula passada. A importância de conhecer frações, temos que entender que a fração está presente na nossa vida de uma maneira assim tão característica, como a gente já viu, que você nem percebe. Temos na cozinha, nós temos no sistema monetário e em vários lugares. Então, vamos dar uma continuada, agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais em relação às frações. Mas é importante, né, começar a trabalhar com frações, nós temos que lembrar um tópico interessante da matemática. O mínimo múltiplo comum. Vamos relembrar o seguinte: se um número é dividido por outro, é divisível por outro, não sendo zero e não apresentar vírgula, por exemplo, 2,3, 4,5, nós consideramos ele um múltiplo. Então, quando um número é múltiplo, digamos, de uma sequência, dizemos que ele recebe essa definição. A gente vai ver agora o porquê que o mínimo múltiplo é tão importante em vários cálculos da matemática. Então, vamos começar agora com a nossa observação a respeito do mínimo múltiplo comum. Então, eu coloquei aqui entre os números 3, 6 e 30, o número 30 é múltiplo dos outros dois. Nesse caso, 30 é o mínimo múltiplo, né? Então, vamos analisar isso aí. Então, vamos ver o seguinte. Então, nós vamos colocar aqui, como eu já havia comentado, vamos colocar aqui. Três, 6 e 30. E, claro, vou começar com o número 2. Eu podia começar como o número 1, né? Podia começar, mas vai dar o resultado mesmo. Agora eu vou fazer a decomposição a partir do número 2. Lembrando que isso aqui tem que ser na ordem crescente. Tem que ser na ordem crescente, né? Tem que ser na ordem crescente. Então vamos ver aqui. Se eu pego o 3 por 2, é divisível por 2? Claro que ele é divisível. Se você analisar bem, ele é divisível, mas ele não é um múltiplo. Vocês têm que lembrar que quando você vai extrair o mínimo múltiplo comum, você tem que fazer uma divisão que não dê vírgula. Então, posso fazer divisão por 3 por 2? Claro, tranquilo, mas vai dar número com vírgula. Isso não pode. Então, o que vai acontecer? 3 dividido por 2 não dá, mantém inalterado. 6 por 2 dá, vai dar 3. 30 por 2 dá, tranquilo, 15. Olha aqui, ó, olha a decomposição. Posso continuar com 2? Posso utilizar o 2? Como eu disse, for para uma divisão comum, que não utilize fração, que não utilize mínimo múltiplo, é óbvio que ele vai dar vírgula. Mas o nosso foco aqui é mínimo múltiplo comum. Não pode dar vírgula. Isso tem que ficar muito claro. 3 por 3, 3 por 3, 1 e 1. 15 por 3, 5. 4. 4 é complicado, porque se eu fizer divisão aqui vai dar vírgula. Então, pulo direto para o 5, que já me auxiliou aqui. Ó. Fechou. Ó. 1, 1, 1. Tranquilo. Não posso passar disso. Então, 2 vezes 3 vezes 5 me deu ele, o 30, como o mínimo múltiplo comum ou multiplicável pelo 2, 3 e 5. Lembrando, veja o que acontece. Se eu pegar 30 por 5, ele vai me dar 6. 30 por 3, ele vai me dar 10. 30 por 2, ele vai me dar 15. Observou que nenhum deles deu vírgula? Vamos então a mais um exemplo. Vamos considerar os números de 4 e 15, que são primos entre si. O mínimo múltiplo comum, 4 e 15, é igual a 60. Nossa, 60, claro, a gente vai ver agora. Que é o produto de 4 por 15, entre o espaço entre 4 e 15. Então vamos ver aqui. Então você vai pegar, fazer aqui. Deixa eu ver se coloco a numeração ali. De preferência assim na ordem crescente. Isso vai fazer 4 dividido por 2, 2. 15 dividido por 2 dá... Opa! Não dá para dividir. Fica quieto, não mexe.
Então vamos lá. Então agora continuamos por 2? Claro que continuamos por 2, porque esse 2 ainda dá para ser decomposto pelo número 2. Então 2 divididos por 2 dá 1. 15. Beleza, agora já fizemos uma decomposição. Vamos procurar o 3. O 3 dá para fazer uma decomposição em divisão. Então 15 por 3 vai fechar em 5. 4, dá para fazer uma decomposição por 4? Não dá, não tem condições. Então a gente pula direto para o 5. Então 5 dividido por 5 fecha 1. Agora nós pegamos todos os nossos divisores e multiplicamos. 2 vezes 2 vezes 3 e vezes 5 fechou 60. Agora, indo direto ao assunto de fração. Direto ao assunto de fração. Como que eu vou somar denominadores diferentes? Denominadores diferentes. Aí é que entra o mínimo múltiplo comum. Vejam aqui, ó, nossos denominadores são diferentes. Então, o que vai acontecer? Você vai simplesmente pegar os denominadores, colocar aqui e fazer a decomposição. A decomposição. Então, olha a decomposição. Eu vou simplesmente pegar esse aqui, dividido por 2, vai me dar o valor 5. 5 dá para dividir por 2? Claro que não, não tem como. Então, vamos para a linha subsequente. Posso usar 3 aqui? Também não. Por que não posso usar 3? Vai dar vírgula. Posso usar o 4? Também não, vai dar vírgula. Posso usar o 5? Aí é tranquilo. Então, já de cara, ó. Então, já posso usar aqui o 5 e o 5. Então, encerrou-se aqui. O que vai acontecer? 10. Porque eu simplesmente peguei e multipliquei. 2 vezes 5, 10. E agora que vem a parte interessante da coisa. Daí você vai pegar o 10, que você achou como denominador o mínimo múltiplo comum, vai colocar aqui, 10. Aqui que você vai ter que prestar atenção. Bastante atenção. Você vai ter que pegar o 10, veja bem, o 10, vai dividir por 10. Então, você vai dividir por 10. O resultado que você achou aí, que no caso é o número 1, você vai multiplicar por 3. Vai multiplicar por 3. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a resposta de número 3. Beleza? Tranquilo. Vamos a outra. Agora você já entenderam a mágica. Agora você vai pegar o 10. Vai dividir por 5. E você vai ter o número 2. Tendo o número 2, que está aqui, você vai multiplicar por 3 e vai te dar o valor 6. E aonde que se encontra o 3 e o 6? Olha, eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Entenderam? Vocês viram bem? Vocês estão ali. Então, significa, vamos colocar mais um tracinho aqui, vamos deixar mais, como é que eles vão ficar aqui. E esse 6 vai ficar aqui. E daí, é só você somar, você só soma o 3 mais o 6, dá 9. Só repete o denominador, né, o denominador que você achou através do mínimo múltiplo comum. Então, você tem uma fração que está aqui, ó,
Fechou aqui, 9 sobre 10. Então, conhecendo o que nós vamos dizer aqui, 9 décimos. 9 décimos. Nada de colocar avos, não existe 10 avos, ok? Aqui eu não vou colocar nenhuma anotação à caneta, né? Vocês vão acompanhar de acordo com o que eu vou mostrando para vocês fixarem bem. Eu tenho aqui um mínimo múltiplo a ser achado, porque no final ele vai me dar 3 sobre 8, ou 3 oitavos. Ou 3 oitavos. Então, na realidade, vocês perguntam, professor, mas falar 3 sobre 8 e 3 oitavos estão errados? Não, na realidade, a maneira comum de você falar é 3 sobre 8. É uma maneira comum, popular, normal de falar. Mas se você já quer falar num tópico mais matemático, você tem que falar 3, né? No caso ali você vai usar a palavra 3, 8. 8 o quê? 8 o quê? Oitavos ou oitavos? 3 oitavos, ok? Então vamos ver aqui. Então, eu pego os nossos denominadores, coloco aqui. Faço a decomposição começando com o 2. Então, 8 dividido por 2 me deu 4, e 4 dividido por 2 me deu 2. Olha aqui, eu continuo utilizando o 2. 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 daria 1 aqui. Vejam bem que eu fiz um erro aqui, ó. Fiz um erro. Até foi bom, eu ia arrumar, mas acabei deixando esse erro aqui. Então, na realidade, quando se faz 4 por 2 dá 2, e 2 por 2 dá 1. Né? Então, isso aqui foi um erro, deixei propositalmente, podia ter ajeitado aqui, mas você pode notar que, às vezes, alguma coisinha ou outra, às vezes, pode acontecer. Mas, na realidade, aqui tem que estar o número 1. Visualiza o número 1 aqui. Então, 2 vezes 2 vezes 2 me deu 8. Joguei aqui. Tranquilo? Agora vem a parte boa. 8 divididos por 8 vezes 1, que me deu 1. 8 dividido por 4, 8 dividido por 4 me deu 2. Então, 1 mais 2, 3. Repito o meu denominador. Então, eu tenho 3 sobre 8, ou 3 oitavos. Tranquilo? Agora vamos fazer a subtração. Vamos extrair subtração com denominadores diferentes nas frações. Temos aqui 2 quintos e 3 décimos. Então vamos ver. Eu vou pegar, logicamente, vamos começar de novo aqui. Pego os denominadores. Começo na ordem crescente. Então, o que eu tenho? 5 por 2 dá? Não. Dá vírgula. 10 por 2 dá? Tranquilo. 5. Por 4, por 3 dá? Não. Por 4? Não. Por 5. E aí faz 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho o meu denominador, ou mínimo múltiplo comum, o denominador 10. Está aqui, jogo para cá. Agora, eu vou fazer 10 divididos por 5. 10 divididos por 5, certo? Daí vezes 2. Então, 10 divididos por 5 dá 2, vezes 2, 4. 10 divididos por 10 dá 1, vezes 3, 3. 4 menos 3, 1, sobre 10, ou 1 décimo. Tranquilo?